Nós estamos em uma campanha, estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós meditamos no capítulo 1, falamos no capítulo 2, e agora nós chegamos no capítulo 3. E o capítulo 3 tem algo extremamente interessante, porque narra com detalhes um grande milagre na Bíblia Sagrada. Quando Pedro e João foram ao templo à hora nona, eles foram para orar, e quando eles chegam na porta formosa, tem um coxo, um paralítico. E esse paralítico pergunta para eles se eles teriam alguma esmola, alguma coisa para dar para ele. E Pedro e João olharam firmemente para aquele rapaz e disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, sobre esse grande milagre. Primeiro no versículo 1 do capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, ou a hora da oração, que era a hora nona. Os judeus tinham algumas horas, irmãos, separadas, específicas para a oração. E uma delas é a hora nona. Que hora é a nona? A hora nona é às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde ela é interessante, porque Jesus, ele expirou às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde era o horário que o sacerdote também sacrificava o cordeiro no templo. E era esse momento que os discípulos subiam para orar. O que é interessante é que eles tinham um momento de oração. Eu tenho batido muito na tecla sobre a importância da igreja orar e orar cada vez mais. Lá no Jardim do Lago 2, agora na próxima semana, vai haver o congresso geral, lá na igreja do Jardim do Lago 2. Será sexta e sábado. E eu chamei os irmãos para nós estarmos orando. Na verdade, a missionária Gilmar e o irmão Darlan, eles escolheram o domingo para reunir todos os irmãos. E o que nós fizemos? A partir das 11 horas da manhã, o templo ele é aberto. Das 11 ao meio-dia vai um grupo para orar. Do meio-dia a 1 vai outro grupo. Da 1 às 2, isto até às 5 horas da tarde. Aí às 5 horas da tarde o templo é fechado, eles vão para casa, tomam banho e voltam para a igreja. Irmãos, e nesse domingo agora, houve uma manifestação tremenda da parte de Deus. Ontem, quando eu cheguei no culto para estar realizando o culto, nosso irmão Diácono Cleocil me procurou e disse: pastor, o que aconteceu aqui na igreja domingo, eu nunca tinha visto acontecer aqui. Batismo com o Espírito Santo, manifestações da glória e da graça de Deus. Nós havíamos convidado o pregador para estar pregando, e o pregador ficou estarrecido com aquilo que Deus estava fazendo. E quando o nosso irmão Cleocir disse isso para mim, eu disse: irmãos, isso é resultado da oração. Uma igreja que ora é uma igreja que está cheia da graça de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que tem sensibilidade da presença, da comunhão com Deus. Hoje, nós precisamos separar períodos para nós estarmos orando e falando com Deus. Aqui, Atos capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João, eles iam às 15 horas da tarde ao templo para orar, para ter um momento de comunhão, para ter um momento de intimidade. Eu não sei qual é o melhor momento para você, mas o importante é que você separe determinado momento do seu dia para estar orando, para estar falando com Deus, para estar invocando a presença do Senhor. Eu tenho o melhor horário para mim orar, estou dizendo eu gosto de orar às 6 horas da tarde. Para mim, das 6 às 7 é o melhor horário. Mas nem sempre eu tenho a oportunidade, a possibilidade de estar aqui no templo orando nesse horário. Então eu separo outro horário do meu dia para que eu esteja aqui falando com Deus. Nós precisamos estar orando. Jesus, em Lucas capítulo 18, ele fala sobre a importância de orar sempre e não desfalecer. Irmãos, quanto mais nós oramos, mais fortalecido nós somos. Infelizmente, a igreja moderna e contemporânea se preocupa com muitas coisas. É igual eu estou falando sobre a igreja do Jardim do Lago 2, que agora na próxima semana vai ser congresso. Todas as vezes que marca um congresso, se preocupa com muitas coisas. Se preocupa com decoração, se preocupa com pregador, se preocupa com cantor, com igrejas convidadas, com o uniforme das irmãs, dos irmãos, com pasta, com louvor. E a igreja não faz aquilo que realmente é o essencial, que é o quê? Orar. Não ora, não jejua, não se consagra. Fica preso naquilo que é supérfluo e não naquilo que é essencial e fundamental. Fundamental é orar, jejuar e consagrar a nossa vida.
Eu estou falando isso lá do Jardim do Lago 2, porque eu disse isso a eles, irmãos, é importante tudo aquilo que vocês façam. Eu não desprezo e menosprezo nada, eu acho que tudo tem o seu valor. Mas nada disso sobrepõe a oração, a consagração e a comunhão com Deus. Nós precisamos estar orando e orando cada vez mais. Olha que Pedro e João estão indo ao templo à hora da oração. Eles não estão indo para cultuar, para cantar. Eu estava conversando com os irmãos esses dias sobre vigília. Eu não gosto de participar de vigília. Eu, pessoalmente, não gosto de ir em vigília. E por que eu não gosto de ir em vigília? Porque chega lá, a vigília é das 11 da noite às 3 da manhã cantando. É um que canta, é outro que canta, é canto, canta, canta. Ninguém dobra o joelho, ninguém fala com Deus. Ninguém realmente tem aquela comunhão expressiva com Deus. Às vezes tem meia hora de oração. Uma vigília de 5, 6 horas de duração, é meia hora de oração. E depois eles falam, Deus esteve lá. Que Deus é esse, irmãos? Aonde as pessoas são movimentadas com pandeiro, movimentadas com a emoção da música. O pregador vai pregar depois das 3, 4 horas da manhã. Um povo cansado, com dificuldade de ouvir, de aceitar, porque não ora. Vigília é para orar. Vigília é para pôr a boca no pó.